Meus amigos do Espírita Pop, sejam bem-vindos a mais um episódio feito com muito carinho para vocês. E hoje a gente estava pensando num tema que pudesse fazer com que nós realmente traçássemos metas, planos na moda que nós fazemos para o mundo e uma dedicação que pode realmente fazer diferença nos nossos dias. E aí ficou uma pergunta engraçada para a gente brincar a respeito, mas trazer um conteúdo cristão: como enriquecer segundo o Espiritismo? Se tu ficou curioso, fica com a gente, acompanha esse bate-papo. Fala, galera do Espírita Pop, como é que vocês têm passado? Deus abençoe a todos, né? Muita coisa queimando aí, nosso ar ficou um turvo, um nevoeiro, mas nosso Senhor tem planos maiores e com certeza, né, vai abençoar todos os animais, todos esses acontecimentos para que a gente possa, de fato, poder superar tudo isso e cuidar melhor da natureza, com certeza que a gente precisa no equilíbrio da natureza para que nós também estejamos em equilíbrio. Mas a gente muitas vezes, né, concebe que a gente precisa de se desenvolver. O próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, vem falar da lei do progresso, e o Livro dos Espíritos também, ou seja, da função que o progresso tem no desenvolvimento da civilização, facilitando a vida das pessoas, permitindo que as pessoas tenham uma vida menos material e mais moral, né, mais voltada para as questões do espírito. Mas naturalmente nós ainda temos esse dilema natural entre as coisas de Deus, as coisas do mundo. Servir a Deus é mamon, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ou seja, essas dicotomias, elas estão naturalmente presentes dentro do nosso ideário e nós precisamos de alguma maneira procurar equilibrar. Então, como se tornar rico segundo o Espiritismo nada mais é do que como equalizar os ensinamentos de Jesus com o nosso dia a dia, com a nossa necessidade de sobrevivência, com o nosso desenvolvimento. E aí a gente tem que pensar que o dinheiro não pode e não deve ter uma origem que não seja positiva. Aí tem um livro de Chico Xavier, ditado por Emmanuel, e ele começa a fazer a introdução do livro, né, dizendo que o dinheiro é um dínamo do trabalho e da beneficência, que a gente não pode desconhecer que a base do dinheiro, que se fazem aviões e os arranha-céus, no entanto, é igualmente com ele que se consegue o lençol para o doente desamparado ou a xícara de leite para a criança desvalida. Então, quando a gente começa a querer compreender o assunto que a gente está abordando aqui, a moeda ela também pode ajudar a produzir o pão que socorre uma pessoa com fome. Também pode comprar um remédio naquela farmácia da esquina que vai atenuar de forma muito importante a dor e o sofrimento de alguém. Então, a gente tem que reconhecer que o dinheiro também é de Deus. E aí que é legal a gente entrar nessa ideia que a doutrina espírita ela traz para nós uma revelação muito importante. Tudo pertence a Deus. Nós não somos donos de nada. E, portanto, naturalmente, Deus criou também em nós as disposições para a nossa evolução e nós, no nosso desenvolvimento, criamos, né, a moeda como elemento de equilíbrio econômico, né, de transferência de energia e de trabalho. Evidentemente que o futuro tende a nos regular de maneiras muito mais interessantes, e quem quiser ver uma sociedade mais adiantada no uso do dinheiro, a gente pode ler o livro Nosso Lar, onde no Nosso Lar existe o registro das horas trabalhadas de acordo com a qualificação daquelas horas trabalhadas, e aquilo gera um bônus hora, gera alguns créditos que a pessoa pode usar em seu favor, em favor da sua família. Mas aí você não tem esse conceito de milionário, você tem o conceito de uma pessoa boa, e você pode ter sua casa lá e usufruir de posições de trabalho que podem beneficiar ainda mais pessoas. É uma outra relação, porque lá você não consegue mentir quem você é, né? Não tem como enganar, não tem como roubar. Então, essas horas de trabalho são fruto de um grande trabalho, de um grande empenho. E aqui nós vamos lembrar da ministra veneranda Isabel de Aragão, que foi rainha de Portugal, e também foi Isabel de Hungria, foi rainha na Hungria, em duas vidas separadas, né? Então, um espírito de altíssima envergadura,
amiga de Chico Xavier, a gente sabe de histórias que ela veio antecedentes, preparando a reencarnação do Chico, depois aparece para o Chico Xavier em dado momento, que ela possa abençoar todos nós, e ela que se preparou muito para ter aquela vida com altíssimos recursos, né, como uma rainha, então teve várias vidas na penúria, para que ela pudesse depois se sair bem numa vida quando ela tivesse tanta riqueza. E aí não vamos lembrar de Jesus nos falando que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha, ou como alguns querem dizer, né, que o pelo era feito de maneira que, aliás, o cabo era feito com pelo de camelo, então seria mais fácil um cabo passar pelo buraco da agulha do que outra coisa. Então a gente fica sempre nessa pegada assim de tentar entender essa passagem, mas é possível que um rico entre de fato no plano espiritual superior. A gente sabe que a riqueza ela tem um propósito, e Allan Kardec explica isso no Evangelho segundo o Espiritismo, que é por ela que os grandes avanços acontecem na humanidade, ou seja, é por causa da riqueza que a gente consegue investir em pesquisa, em desenvolvimento de recursos. E imagina um Google, né, gente? Imagina todas essas pesquisas científicas que essas grandes empresas trouxeram e viabilizaram medicamentos, vacinas. Portanto, a gente tem, de fato, na riqueza, né? Imagina o avião, o carro, quanto as pessoas puderam se beneficiar desse emprego, desse bom emprego, dos recursos para o desenvolvimento e da sociedade como um todo, né? Do planeta como um todo. Então, a gente tem que entender que tudo é de Deus, e a gente gosta de falar em volta e meia disso, que não existe diabo, não existe nenhuma força opositora a Deus. Existe o amor dele e a liberdade que ele nos deu através do livre-arbítrio. E isso faz com que muitas vezes a gente se embanane, fique, né, arredado a pessoas, ideias e conceitos que vão nos afastar de Deus, vão fazer a gente sofrer e vão fazer a gente ter atitudes maldosas que a gente não precisaria ter. Então aí fica uma grande dica, uma grande informação para a gente poder, de fato, lidar, que é superar as nossas más tendências e aí não nos associarmos ao crime, não nos associarmos ao mal, e evidentemente não vamos estar afastados do amor de Deus e vamos estar replicando esse amor ao invés de nós estarmos aí nesse vale de sombras que estamos sujeitos a entrar e muitas vezes sendo identificados, irmãos nossos, como demoníacos, quando na verdade só estão afastados de tudo que Deus preparou para nós como herdeiros do universo que somos. Nós somos todos seus filhos amados. E Jesus nos lembra que até a última ovelha, nenhuma ovelha se perderá, ou seja, até a última será buscada. Uma pena que ele também avisa que aquela que não vier voluntariamente pelo caminho do bem, evidentemente, que o lobo buscará, que é o que a gente sabe que é a dor. A dor busca todos nós para nossas realidades essenciais, e se nós não voluntariarmos ao amor, nós vamos resgatar isso em sucessivas experiências, sucessivas vidas. Então é necessário que a gente se converta à lei do amor o quanto antes, né? Essa lei que está lá no Livro dos Espíritos, a primeira, é uma lei que mexe muito com a gente, porque ela é a lei do amor, da justiça e da caridade. Ou seja, ela está imbricada numa coisa só. E a justiça de Deus quer nos dar tudo, só que o amor de Deus quer nos dar tudo, só que a gente precisa ter a consciência tranquila, ou seja, precisa estar quite com a justiça para receber suas bênçãos e aí até a sua misericórdia. E a gente sabe, quando a gente se esforça um pouquinho, a misericórdia vem e nos ajuda tanto, né, gente? Então, muita gratidão a Deus por tudo que tem nos feito. E Emmanuel, no livro Correio Fraterno, deixa eu ver se é o Emmanuel mesmo, assim, é ele. No livro Correio Fraterno, enriquece-te sempre. E aí, é o capítulo 5, quem quiser acompanhar. A vida não foi criada para a mendicância. Em toda parte, a natureza é uma lição viva de magnificência divina. O rio é o tesouro das fontes acumuladas, a colheita é o feixe de bênçãos da fartura, o sol é a riqueza da luz. Mas a fonte cresce para servir sem distinção. A espiga incorpora os grãos valiosos para o sustento da mesa, a claridade solar é o foco da vida
e esplendor para nutrir todas as formas de existência. Foge da usura, mas não temas a prosperidade. Sabemos que é preciso amealhar recursos que se coloquem a serviço de nosso aperfeiçoamento. Enriquece-te de sabedoria, estudando e aprendendo. Enriquece-te de amor, praticando a boa vontade para com os que te cercam. Enriquece-te de paciência, tolerando com calma as pedras e os espinhos da estrada. Enriquece-te de qualidades preciosas, aceitando o trabalho de cada dia que o mundo te impõe. Dinheiro que domina é sombra congelante das nossas melhores oportunidades de aprimoramento. Mas dinheiro dirigido pelo serviço e pela caridade é veículo de progresso e ascensão. Imita, pois, a árvore que se enriquece de flores e frutos para distribuir abastança e alegria. E cumprindo os nossos deveres de cada hora, não nos esqueçamos de Jesus, de que Jesus exemplificou a fraternidade e a cooperação, dando sempre de si mesmo, sem mendigar. Então, nós nos colocarmos como aqueles que podem prover através do nosso trabalho, do nosso esforço, com certeza é meritório, né? Nós não precisamos nos preocupar com esse tipo de situação. Portanto, que a gente tenha esse empenho constante de perceber onde é que nós estamos, o que nós estamos fazendo, para nós não sermos pródigos, ou seja, torrarmos dinheiro com coisas sem sentido. Quem diz, não, mas o luxo gera emprego. O luxo gera emprego numa cadeia geralmente, né, de super salários, né? E aí você tem ali depois afunilamento alguns trabalhadores. Mas quando você vai lá, que vai chegar no finalzinho, vai ajudar alguém que tem uma necessidade mais extrema, né? Mas quando você pega, ao invés de... Esses dias você teve um exemplo com uma amiga que eu gosto muito. Você vai tomar uma água que custa R$5 e você vai tomar uma água que custa 50, esses R$45, se você fosse fazer uma doação para alguém que está passando fome nesse momento, o que Deus ia gostar mais? Que você tomasse uma água de R$50 ou que você tomasse uma água de 5, de 10, enfim, né? E dentro da sua perspectiva natural de vida, do seu padrão de vida, e você fosse lá e doasse R$40 para uma família que precisa uma caixa de leite. Mas eu já faço. Em qual proporção? Deus nos dá o sol todo dia, nos dá a luz todo dia, nos dá uma saúde todo dia, né? Uns com mais, outros com menos. Sempre a saúde é fruto das nossas próprias ações, mas nos sustenta em muitas coisas. Será que a gente faz uma parte do que a gente recebe de verdade? Tem os judeus, né, que dão aí 10%, os árabes, os muçulmanos, 5% para caridade, independente de... Eu achei muito legal quando eu ouvi um muçulmano falando isso. Ninguém precisa saber, você doa, né, o valor. E nós, espíritas, será que a gente não tem que falar de um percentual? Porque tem muito espírita que é mão de vaca pra caramba, chegou em falar em dinheiro, assim, dá um frisson, a pessoa sai, porque às vezes tem que ajudar, né? Distribuição de cestas, os lanches que são feitos, mas tem outros que fazem um bolinho, né? Tiver que ajudar alguma coisa, se tiver que comprar de novo, ele compra a própria fatia do bolo que ele fez, né? Para poder ajudar. E aí já tem outros que tomaram uma grande consciência e ajudam de forma importante, tanto as casas, né, os núcleos cristãos, para que eles possam florescer, se desenvolver, mas nós não estamos falando aqui em profissionalismo religioso, estamos falando aqui em formas de colaborar com as comunidades, e as comunidades, evidentemente, e nós mesmos inseridos nela, ajudarmos aquelas pessoas que estão passando por grave necessidade. Por que eu estou falando isso? A fé sem obras é morta, é o que diz Tiago, e essa é uma das passagens lindas do Evangelho, porque se nós não tivermos consciência de que as pessoas com fome, com frio, com necessidades básicas não atendidas, não têm condição de desenvolver uma boa fé, uma boa introspecção com Deus, próprio, né? Tiago 2 fala isso, então a gente tem que ter essa consciência. E Jesus é muito claro, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestiste, estive na prisão, vieste me ver, estive enfermo e foste me visitar, era estrangeiro e me acolheste.
tudo que fizeste a um destes pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Lá em Mateus 25, essa passagem maravilhosa de Jesus. E a gente consegue entender que existe, sim, uma razão para que nós tenhamos certos recursos. E a gente pode achar que sempre tem pouco, mas sempre um pouco de alguém é muito para outra pessoa. E as pessoas que, de fato, já têm uma condição melhor, já são ali de uma classe média para cima, que possam colaborar, é importante a gente lembrar que nós devemos, sim, multiplicar os talentos. É um conselho de Jesus, a gente ser inteligente no manejo dos nossos recursos, né? Mas é fundamental que o nosso supérfluo possa ajudar alguém, que a gente possa pôr um limite para ajudar alguém. Jesus, ele é muito claro ao dizer que não se pode servir a Deus e a Mamon. E Emmanuel vai nos dizer que, nessa passagem, Mamon representando as coisas materiais, representando o mundo material, né? E em dados momentos até o próprio dinheiro, ele fala que, de fato, a gente não pode comparar uma coisa com a outra, mas nós podemos fazer Mamon servir a Deus. Ou seja, nós podemos fazer os nossos recursos serem uma esteira do nosso caminho para nos conduzir até Deus. Então, se eu tenho necessidade de certas coisas, se eu tenho que fazer uma... Né, se eu tenho a pessoa que tem uma fazenda, é natural que ela tem que ter uma caminhonete, né, gente? A pessoa que corta a grama, que tem um cortador de grama, ou seja, nós temos que ter, sim, os aparelhos que são necessários, né, os instrumentos necessários à nossa vida. Nós não estamos, então, portanto, aqui convidando ninguém à mendicância. Uma coisa é Jesus nos convidar para largar tudo e andar com Ele, porque Ele é a razão da nossa vida. Sem Ele, nós não seríamos nada nesse planeta. Nos sustenta de formas que a gente nem tem ideia. Não fosse Jesus, nós teríamos nos matado já há 3, 4 mil anos atrás, não teria sobrado nada. É o seu amor que sustenta esse planeta, para que a gente não se aniquile, para que a gente tenha um mínimo de condição moral de se suportar, de perdoar, de fazer amigos, né? E ele fala justamente isso: granjeai amigos com a justiça, com as injustiças da riqueza. Ou seja, a diferença de recursos, a gente está aí, a diferença de situações, está aí para a gente fazer valer e ter o carinho dos nossos amigos. E Jesus fala disso em vários momentos do seu evangelho. Já não chamo os servos, os tenho como amigos. Ou quando Maria, irmã de Marta e Lázaro, vai lá e põe aquele óleo, que era um óleo caro, que Judas fica assim, mas como assim poderia vender e dar aos pobres? Olha o equilíbrio que Jesus pede. Ele fala assim: os pobres sempre os tereis, a mim não. E aqui fala do amor aos nossos, ou seja, pai, mãe, pessoas que nós amamos muito. É óbvio que nós teremos com eles mimos, teremos carinho, nós daremos um presente mais caro, nós teremos condição de ajudá-los mais intimamente nas suas necessidades. Então, aqui, o equilíbrio que Jesus propõe. Agora, quando ele vê o apego, quando ele vê aquela ideia mais arraigada, ele diz: vende tudo e me segue. Francisco de Assis fez isso, 200 mil pessoas abandonaram suas vidas para seguir Francisco de Assis. Já Santa Teresa d'Ávila, as senhoras mais ricas ajudavam ela. Né? São Vicente de Paula, São Vicente de Paulo também fazia esse movimento. Muitas senhoras ricas ajudavam, e elas continuaram vivendo na sua estrutura, mas fizeram muito para que a caridade fosse a caridade em torno, né, os trabalhos de caridade em torno de São Vicente fossem magníficos. Ele que vê Jesus, né? E aí tá os ricos da Europa numa catedral em Paris, junto com São Vicente, ele vê Jesus chorando, indo em direção à porta. E nas tradições mais lindas, né, da Igreja Católica, e São Francisco e São Vicente, então, vai seguindo Jesus porque chora Jesus. E aí ele fala que ele não veio para aqueles poderosos, ele veio para os sofredores, para aqueles que estavam precisando do seu amor, do seu evangelho. E aí, como é que a gente fala do evangelho? Francisco de Assis tem uma dica, né? Se necessário, use palavras, ou seja, as palavras são o final da nossa ajuda, porque muitas vezes as nossas ações têm que demonstrar a nossa crença e têm que nos estimular a sermos pessoas melhores, mas sempre com equilíbrio,
né? Sempre com a condição de pensar que nós não podemos servir a Deus mamão, ou seja, se nós escolhermos isso, a gente tem que se guardar da avareza, né? E Zaqueu tem uma postura tão bonita diante de Jesus e fala, se eu prejudiquei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais, eu vou começar a ajudar. Ou seja, Mateus deixa a sua casa, né, para as pessoas usarem, ele tinha condições financeiras, Jesus escolheu, Mateus era rico. Então, nós temos que fazer tudo que nós temos, consagrar a Deus. Consagrar a Deus para que tudo que nós temos, por enquanto, né, sirva a Deus. E aí o Evangelho de Lucas vai dizer assim, que Jesus vai contar assim, né, que havia um homem rico que tinha terras, que tinham produzido extraordinariamente. Ele mantinha esses pensamentos. Que farei? Porque não tenho lugar onde possa encerrar tudo que colhi. E disse o que farei, né? Derrubarei meus celeiros e construirei maiores. E aí colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens e direi à minha alma, tu tens bens reservados para vários anos, repousa, come, bebe, ostenta. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse a esse homem, insensato que és. Vai ser retomada a tua alma esta noite mesma. E para quem será o que amontoaste? É isso que acontece àquele que amontoa tesouros para si mesmo, que não é rico diante de Deus. Olha o que Jesus está nos dizendo. Gente, a gente tem que todos os dias pensar em como auxiliar as pessoas à nossa volta. Todos os dias. Então, essa ideia de nós... o Chico Xavier compara o dinheiro com o sangue. Se ele está circulando, gerando, né, benefícios aqui e ali, ele não estagna, né, gerando renda, empregos, etc. Mas se ele fica parado, se acontece como o caso desse rico insensato que está no Evangelho de Jesus, ele gangrena, ele mata, né, a pessoa que está portando ele, mata a alma dessa pessoa. Portanto, que a gente possa ter consciência de que os nossos recursos são empréstimos de Deus para que nós façamos o bem a muitas pessoas, para que nós possamos levar a muitas pessoas um pouco das bênçãos que Deus tem nos dado. São muitas as passagens, né? Parábola dos talentos, a gente poderia citar aqui, a parábola do mal rico, que vai falar de um homem que se vestia de púrpura e de linho, enfim, que se tratava magnificamente todos os dias, que havia um pobre, que era Lázaro, né? Um outro Lázaro, não é aquele que Jesus ressuscitou, né? Estendido a sua porta, coberto de úlceras, enfim, das migalhas daquele rico, ele sobrevivia, mas chegando no plano espiritual, foram pesar as suas ações, porque esse rico dava muito e o pobre dava pouco, e a balança do pobre pesou muito mais, ele era muito maior no reino dos céus do que aquele rico. Então, assim, gente, a proporção importa, né? Às vezes, eu dou X coisas, mas perto do que a gente ganha não é nada, a gente está perdendo tempo. Por isso que tem encarnações, pessoas que perdem encarnações na pobreza, porque todo esforço no bem que ela faz conta muito. Então, que a gente possa sonhar grande. E muitas pessoas que têm muitos recursos têm muita inteligência também, capazes de criar trabalhos magníficos e projetos que realmente impactem a vida de centenas de pessoas. E por que pensar pequeno? A gente deve se estimular para fazer o bem, deve se estimular para pensar grande, da mesma forma que muitos de nós têm projetos grandiosos na esfera material, metas grandiosas na esfera material, construímos, né, criamos, sacrificamos muitas vezes parte da nossa vida para construir isso. E será que Cristo não merece mais? Será que Deus não merece mais do nosso esforço? Será que a gente está fazendo tudo que pode? Será que a gente não pode fazer mais todos os dias? Porque se a resposta for sim, Deus espera por ti. Cristo espera por ti. Para que tu e ele possam ter um encontro. Não é através de ninguém. Maria Teresa tem essa frase que eu gosto muito, né?
sempre foi entre você e Deus. Porque muitas vezes a gente passa, né? Pensa que é entre nós e as pessoas da nossa religião, coisa e tal. Ela fala, nunca foi entre você e os homens, sempre foi entre você e Deus. E eu trouxe esse tema porque 3 mensagens consecutivas me levaram até ele, de ontem para hoje. Então eu imaginei que a gente também tem que confiar quando estiver faltando o recurso, a gente se esforçar, se qualificar, continuar trabalhando no bem, lembrar do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, lá no versículo 19 em diante. Observar os pássaros no céu, que é uma das mensagens mais lindas que Francisco de Assis disse diante do Papa da sua época. E ele fala, não acumuleis tesouros na terra, né, citando Jesus, onde a ferrugem e os vermes os consumirão, onde os ladrões os desenterrarão e os roubarão. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os consumirão, onde os ladrões não penetram nem roubam, pois onde está vosso tesouro, também está vosso coração. E aí ele nos convida a confiar mais, que quando a gente começa a entregar a energia do nosso trabalho, do nosso suor a Deus, coisas maravilhosas acontecem nas nossas vidas. Porque a gente entrega tudo, né? Desapega de verdade e permite que cresçamos em direção, acelerando o nosso passo, entregando nosso verbo, nosso coração, nossos braços, nossa mão de obra, né? E também os recursos que a gente tiver condição de fazer isso. Que sejamos estimulados, que nos grandes projetos do bem, com idosos, com o ambiente da natureza, né, no meio natural, com crianças, com pessoas doentes, com pessoas em situação de prisão, situação de rua, situação de fome, de desnutrição, enfim, tantas frentes. Que a gente se enquadre numa delas e faça valer a nossa encarnação para que a gente tenha uma consciência muito tranquila. Que Jesus nos abençoe, nos inspire. E eu comecei falando aqui de Isabel de Aragão, a Rainha Santa de Portugal, que tinha 1 milhão de bônus horas, ou seja, era dos espíritos que mais tinha horas de trabalho no bem, quando citado em nosso lar. Eu peço que ela possa abençoar cada um que assistiu aqui no nosso episódio no dia de hoje. Um beijo no coração dela e muito obrigado pelos exemplos que ela e tantos outros nos deixaram, né? De tantas religiões diferentes. Fiquem com Deus e até mais.